Mesmo que eu não faça nada de errado, eu ainda corro o risco de ter hérnia de disco? Sim, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem e a resposta, infelizmente, para a maioria da população é sim. Mas por que, professor? E a resposta a gente vai dar agora assistindo um vídeo muito interessante que vai dar a vocês uma noção muito mais profunda e real do que é a nossa coluna, o que é a hérnia de disco, como ela funciona, por que um dia, do nada, eu acordo e sinto dor na coluna, por que fazendo coisas que eu já fazia antes, do nada, um dia me vem uma dor na coluna que pode me comprometer, me travar, me causar desconforto e etc, etc, e eu não sabia que isso estava acontecendo. Beleza? Eu sou o professor Rony Carter, sou professor de Anatomia Humana e Biomecânica e hoje a gente vai visualizar de dentro para fora como funciona esse processo que é completamente atual e também tem causado muitos problemas em muitas pessoas, certo? Fica com a gente que a gente vai aprender um bocado hoje. Vamos lá? Então, pessoal, olha só. Aqui, esse é um conjunto de vértebras. A coluna é formada por 33 dessas vértebras. Aqui a gente tem o corpo da vértebra, aqui um pedículo que vai ligar ao processo espinhoso, que é essa parte posterior que a gente consegue palpar, né? Essas espinhas que a gente consegue palpar. Então, todas as vezes que a gente tem uma vértebra e outra, no meio eu vou ter essa estrutura fibrocartilaginosa que nós chamamos e conhecemos como disco intervertebral. Aqui vocês veem diretamente e internamente o que é um disco. Esse disco é formado por anéis fibrosos, que são essas estruturas um pouco mais esverdeadas, né? São anéis de fibrocartilagem. Por que esses anéis são de fibrocartilagem? Porque eles têm a capacidade de absorver impacto e retornar ao seu estado natural quando essa força ou esse impacto passou. Além de tudo, o núcleo ele tem que se deslocar, tanto antero-posteriormente quanto látero-lateralmente. Isso para poder dissipar as ações de cargas que existem nessa região. E essas ações de cargas, elas sendo dissipadas pelo núcleo, o núcleo precisa de estruturas maleáveis em torno dele. Tá? Então aqui nós temos os anéis fibrosos com essas funções e o núcleo pulposo, formado basicamente por água e colágeno. Então, 90% desse núcleo pulposo, que é essa esfera que nós temos aqui no meio das nossas fibras, né, da nossa fibrocartilagem, é água e colágeno. Todas as vezes que você recebe um impacto vertical, esse conjunto amortece esse impacto e retorna ao seu estado natural quando você cessa esse impacto ou essa força. É por isso que é bem fácil, bem comum a gente dizer que para medir uma pessoa em termos de altura, o certo seria medir de manhã. À noite, ela corre o risco de estar aí com 1, 2 ou até 3 centímetros de diferença para menos, porque esse núcleo durante o dia a tendência é desidratar. E quando você está repousando à noite na posição horizontal, a tendência seria reidratar novamente e voltar ao seu estado natural no dia seguinte. E por que a gente disse então, se esse conjunto tem essa capacidade de absorção e reabsorção de líquidos, mantendo o seu espaço natural, de que uma pessoa, seja ela qualquer, tem tendências a ter hérnia de disco, mesmo que não faça nada de errado. Tá? Nós vamos ver por conta desse problema aqui. Ó. Aqui a gente está demonstrando a questão da expulsão do líquido e a reabsorção dele conforme estamos recebendo e dissipando cargas. Essa seria a ação mais eficaz para isso. Esse é o problema. Aos 20 anos, ao final da minha formação motora, da minha formação fisiológica e anatômica, eu tenho um disco intervertebral num formato circular e completamente cheio de líquido, completamente cheio de água e colágeno. Então, com 20 anos, eu teria o auge da minha esfera discal, do meu núcleo, com bastante água e colágeno para poder suportar os impactos. E aí, vocês vão ver um detalhe, que é um detalhe muito interessante e do porquê que a maioria das pessoas que ultrapassam em torno de 35 a 40 anos começa a sofrer determinados problemas na região da coluna.
Com 25 anos, eu já não tenho mais um disco tão redondo. Com 30 anos menos, com 40 anos menos e com 50 anos, aquilo que era completamente redondo passa a ser ovalado. Já não é mais uma esfera, já é um ovo, né? Já é oval e já houve perda, como vocês estão vendo aqui, hídrica. Então, nesse ponto, eu já não tenho mais o mesmo espaço entre um osso e outro e eu já não tenho mais a mesma capacidade do meu disco. Esse é um processo, pessoal, que é natural, independente se você faz ou não exercícios com muita carga, independente se você trabalha ou não em situações laborais que levam à repetição de movimento ou a posicionamentos inadequados. Então, essa é uma situação anatômica, ocorre com todos nós, tá? E aí, a partir do momento que eu tenho essa diminuição, tanto no tamanho quanto na capacidade hídrica, a movimentação começa a se tornar prejudicada. Porque se antes eu tinha um núcleo ovalado, abaulado, né, uma bola, que se movia muito bem dentro desses anéis fibrosos, agora eu tenho um ovo que ocupou mais espaços laterais e, consequentemente, começa a pressionar os anéis, as fibras, de uma forma mais intensa, empurrando-os para fora do platô da vértebra, começando aqui um processo de herniação. A vértebra, pessoal, como vocês puderam ver, ela é um osso que por fora ela é compacta, mas por dentro ela é porosa. Se antes eu tinha entre uma vértebra e outra uma estrutura completamente macia, né, aconchegante, onde recebendo uma carga eu pudesse me acomodar nela e depois voltar à minha altura original, agora eu tenho uma estrutura um pouco mais rígida, que perdeu líquido, onde a sua borracha, onde a sua matéria está mais densa. Por consequência, eu tenho a formação do que nós chamamos de osteófitos marginais. O que seriam osteófitos marginais? São formações ósseas adjacentes, ou seja, além, que são formadas nas extremidades da vértebra por reação. Ou seja, eu recebo uma compressão muito grande do próprio disco e automaticamente eu aumento a produção de tecido ósseo na minha borda. Esses osteófitos marginais são popularmente conhecidos como bico de papagaio. Por que o bico de papagaio dói? Porque aqui, nessa região, colado nesse corpo vertebral, colado a essas estruturas, passam ligamentos, passam tendões, passam estruturas que são inervadas e vascularizadas. E ao receberem contato com pontas, mesmo que mínimas, desses ossos, entram em processo inflamatório. É por isso que quem tem, né, parentes na família que sofrem com dor por conta de bico de papagaio, provavelmente estão em processo inflamatório porque a vértebra criou essas pontinhas ósseas e está incomodando. Beleza? Vamos continuar? Ah, detalhe, até o momento nós não falamos sequer em hérnia de disco. Esse é um processo que as pessoas normalmente passam silenciosamente, a não ser a questão dos osteófitos marginais, do bico de papagaio, que normalmente causam dor, mas até então não foi nada cirúrgico, não foi nada muito grave. Qualquer medicação anti-inflamatória e analgésica resolve uma situação de você estar ali ativo, alongando ou se movimentando, também resolve e você não tem nenhum grande problema com os osteófitos marginais até o momento. E também não falamos de hérnia de disco. Reparem um detalhe, a movimentação entre as facetas articulares das vértebras, que são essas estruturas branquinhas aqui, por consequência do desabamento do disco, diminuiu, já não é mais uma movimentação tão ampla. Isso justifica o porquê que os nossos idosos se movimentam com tanta limitação.
Se nós temos uma movimentação limitada, significa dizer também que nós temos uma movimentação arrastada. E esse arrasto vai provocar também que osteófitos semelhantes aos produzidos no corpo da vértebra sejam produzidos nessa região. Somente nesse momento, e nesse momento eu tenho, por consequência desses osteófitos ou dessa diminuição desse espaço que nós chamamos de forame intervertebral, o pressionamento, ou seja, a compressão de um nervo, inflamando esse nervo, causando um travamento, causando uma dor aguda ou até mesmo uma limitação para andar, sentar, deitar e etc. Aqui nós já temos um processo de herniação do disco e também já temos um processo de inflamação do nervo que acomete muitas pessoas até na atualidade e que tem sido negligenciado de certa forma pelos tratamentos que esperam que isso aconteça para que seja feito alguma coisa, quando na verdade o que deveria ser feito seria identificar que esse processo já está acontecendo e agir nisso. Como que a gente identificaria que esse processo já está acontecendo se eu falei lá atrás que esse processo é totalmente silencioso e que ele acontece de uma forma que ninguém consegue ver? O corpo dá sinais. Quando o processo do disco começa a diminuir o seu tamanho e desidratar, automaticamente a sua musculatura ela age de uma forma mais intensa para suportar essa compressão entre uma vértebra e outra, causando desconforto, queimação, fadiga, dor, principalmente na região lombar. Pode acontecer também na região cervical, mas principalmente na região lombar, onde a gente tem aí uma incidência de força muito grande. Quando isso começa a acontecer, quando você tem as famosas lombalgias ou cervicalgias, é porque provavelmente o seu corpo está tentando proteger a articulação de sofrer uma consequência maior. Se você consegue identificar dentro de um processo de evolução, de tempo, que você tem lombalgia, cervicalgia e que isso é cada vez mais crônico, você consegue agir nessas lombalgias através de identificação de postura, identificação de uso muscular, identificação de fraqueza muscular ou de encurtamento e diminuir essa compressão vertebral. Diminuindo essa compressão vertebral, você diminui a desidratação discal. Diminuindo a desidratação discal, você diminui a ruptura dos anéis fibrosos, fazendo assim um processo que vai ser inverso àquele que você visualizou no decorrer do vídeo. Ou seja, existe uma maneira de você, mesmo tendo um processo anatômico que vai levar para um desgaste natural da vértebra e do disco, você minimizar esses efeitos. Tá correndo menos risco de sofrer consequências dessa deterioração. A hérnia de disco é, por consequência, um processo crônico. Deve ser tratado de forma crônica e não aguda. E o grande erro que tem sido cometido ao longo dos anos no tratamento da hérnia de disco é esperar que ela aconteça para tentar resolver de forma aguda o problema, para tentar eliminar a dor, né, em algumas sessões de trabalho ou tentar eliminar o problema que não tem eliminação. Então, um conselho para você que sente dor na lombar, na cervical, se você ainda não teve nenhum processo de travar, se você ainda não teve nenhum processo de dor aguda a ponto de limitar você em qualquer situação, pode ter certeza que em breve você pode estar sendo acometido por isso. Ok? Então fica a dica, espero que o vídeo tenha sido de grande valia e acompanhe a gente para poder saber mais. Um abraço, fiquem com Deus.